acredito que nesse mundo energético e espiritual que existe, que a gente tem uma sensibilidade, a sensibilidade dessas crianças da nova era é extremamente potencializada. Sensibilidade e Uhum. percepção. Então, quando ele levanta incomodado, que ninguém entende porque não está conseguindo sentir, ele está sentindo o ambiente energético e ou Exatamente. espiritual, só que ele não entende. Você coloca assim para mim, Tati, eu tenho fome de viver, enfim, alguma questão assim, dos meus objetivos, né? Sim. Quais são os seus objetivos? É isso que eu venho procurando, né? O meu objetivo, até o momento que eu comecei a trabalhar em um lugar que era uma creche, certo? Legal. E aí eu trabalhei nessa creche que não tinha nada a ver com a minha formação. Minha formação era patologia clínica, mas minha mãe estava desempregada e eu precisava de um trabalho. Mas foi assim, foi o meu último trabalho e eu trabalhei com um autista, né? E assim, eu digo que eu aprendi mais com ele, né, do que em si ele aprendeu comigo, porque desde que ele chegou foi um amor incondicional, foi um amor tanto dele por mim quanto eu por ele. E ali eu comecei a querer ir para a psicologia. Porque eu trabalhei em Botafogo, é uma das áreas nobres aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas tinham dinheiro, né? Tem uma questão financeira boa. E eles tinham. A mãe dava, assim, psicólogo, tudo. Só que aquilo que você fala da questão também de energia me pegou muito. Eu vi uma reportagem. Quando você está, né, dentro dessa, vão vindo materiais para você. Eu vi uma reportagem sobre pessoa que não tem acesso, né, não tem dinheiro, a questão financeira, para ter um psicólogo, né, para ter essa ajuda que essa mãe desse meu aluno, né, oferece. Então, essa me tomou para a psicologia, para que eu consiga fazer uma psicologia, para poder, pelo menos, atender e dar esse suporte para essas mães que não têm esse dinheiro. Só que no momento eu estou desempregada. E assim, já tem 2 anos que eu estou desempregada. E eu quero conseguir isso, né? De conseguir realizar esse objetivo. E eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Mas então a minha fome é essa, entendeu? É isso, no caso. Então, a sua fome, deixa eu ver se eu entendi. Então, fome de conseguir os meus objetivos. Foi o que você trouxe para mim. Então, o seu objetivo é fazer um trabalho, de certa maneira, social, não completamente social, mas para quem tem uma renda mais baixa relacionada a um processo do autismo, é isso? Sim, seria isso. Seria isso, porque antes eu era, não vou mentir, perdida. Tanto que a minha formação é de patologia clínica, né? Só que infelizmente teve uma mudança na minha vida e eu acabei indo para a área administrativa. Comecei até a fazer um ano de faculdade de administração. Só que ali eu estava perdida. E depois que eu tive esse trabalho, que também não tinha nada a ver comigo, que eu era auxiliar de creche, então ali foi onde eu sabia que era aquilo que eu queria. Sabe? Que é esse ponto de poder ajudar. Eu sempre gostei de ajudar, então, assim, mas nesse quesito. Vamos voltar para cá. Pera lá, vamos lá. Sim. Se você foi para o administrativo, por alguma razão. Sim. Ok? Se não foi para lá e foi para cá, porque o universo queria você aqui, não lá. É assim que é. A gente não tem esse controle. Eu falo todo dia aqui, o povo quer me matar, mas é real. Você viu que você controlou nada? Então, é assim que é.
assim que funciona. É isso que eu Porque era lá que o aprendi. universo queria que você aprendesse alguma coisa, tirasse algum proveito disso, porque dentro da área administrativa, se uma hora você quiser criar essa cultura aí de ajudar as pessoas menos favorecidas, você vai ter que ter alguma coisa administrativa. Então, você tinha que aprender alguma coisa, tá tudo certo. Ok? Sim. O que eu quero aqui é só levantar uma lebre que é assim, até dando um pequeno spoiler aí, que demora um pouco ainda, ok? Mas a gente tem a ideia de trazer um conteúdo focado nesse processo das crianças e adolescentes da nova era, tá? E isso não tem nada a ver com a psicologia, tem a ver com a nova era, tem a ver com espiritualidade. A gente fala um pouco disso dentro do Manoterapeuta, mas eu e uma outra pessoa que está aqui na live, não sei se eu posso falar o nome dela ou não, a gente está criando, na verdade, ela está criando junto, ela é uma manoterapeuta, enfim, e dentro desse olhar que ela já traz da espiritualidade, ela já trabalhou com autistas e com outras, né, síndromes, ela tem uma especialidade, trouxe um olhar espiritual para isso, e a gente começou a desenvolver um processo de crianças da nova era, que ele é muito mais sobre missão, sobre o que essas crianças trouxeram e como elas vão se manifestar, e o quanto os pais compreenderem que elas não têm um problema, na maioria das vezes elas têm uma solução, tá? Sim. Mas que é completamente diferente daquilo que a gente entende como a solução que a gente queria, né? E também Uhum. algumas outras variações que a gente não vai trabalhar aqui agora, quando esse material estiver pronto, a gente vai trazer essa divulgação. Porque precisa estar bem orquestrado, porque nem tudo são flores. Essas crianças, algumas são seres que fizeram muita meleca lá atrás e vieram para consertar, e outras que são extremamente evoluídas, porém, quando entra aqui, é tratada de uma maneira completamente equivocada, ou como reizinho, elas são levadas para o céu, o orgulho delas entra num lugar que ela, ao invés de melhorar, ela acaba piorando. Mas a gente não vai trazer, porque elas se acham, né? Porque elas são. Só que elas não têm a humildade. E aí elas vieram para cá para quê? Para fazer esse mundo um lugar melhor. Então você pode ser o ser evoluído, ascensionado. Se você não vier e não fizer o que você veio para fazer, você não vale nada que nem qualquer um que não é ascensionado. Entendeu? Então tem todo um processo que a gente precisa ajudar a conduzir, porque cada caso é um caso, cada situação é única, e o que vai servir para um não necessariamente vai servir para o outro. E aí essa condução. Por que eu trouxe esse olhar para você? Para entender, você vai entender. Porque você falou, para eu fazer isso, eu preciso fazer a psicologia. E eu não estou dizendo que sim ou que não. Eu estou dizendo que pode ser que sim, tá? Que pode ser que no seu caso vai ser por essa via e tá perfeito, é lindo o trabalho. Extremamente importante, muito importante. Mas assim, você fez patologia clínica, né? O quanto da patologia clínica você usou com o seu aluno autista? Percebe que cortou a ligação bem no momento que eu vou falar? Gente, é incrível, eu adoro. Oi. Desculpa. Ó, você fez patologia clínica, vamos perceber os sinais. Patologia clínica. E aí depois, de repente, a vida te levou para o administrativo. Mas aí você, não sei por que a minha mãe precisava, e a vida me levou para dentro de uma creche. E aí eu trabalhei com um autista que eu me apaixonei por ele e ele por mim. O quanto você usou do seu conhecimento da patologia clínica com essa criança? De Tudo, 0 a 10. sim. Então, por que você precisa da psicologia? Me fala uma coisa. Entendi. Me responde o que você precisa. Eu não estou dizendo que não seja importante, que não seja legal pra caramba, que você não tenha o que fazer, que não vai agregar um conhecimento absurdo para você e vai te ajudar no processo. Mas, se você usou e ajudou, por que você já não pode usar agora com essas mães que você tem vontade de ajudar, que não tem condição? Elas não têm nada. O quanto da patologia clínica você não pode agregar essas mães? Por que tem que ser depois que eu terminar o próximo curso, que está lá na frente, que eu não vou saber nem se eu estou viva? Eu vou começar a ajudar essas mães daqui 5 anos? Se você já tem agora, ó, você já tem material para agora. Oi? Não ouvi. Você já tem material para agora. Entendi. Dentro da área que você tem.
Eu não estou dizendo para você invadir uma outra área. Eu estou dizendo para você dar Sim. o que você tem. Se isso é um objetivo de vida. Trabalhar Entende? com a ferramenta que Ah, eu já Adri, possuo. que foi a que você usou. Sim, sim. Você não usou psicologia. Você não tinha, É você usou verdade. a patologia clínica e um pouco da administração. Porque quando você vai lidar com alguma situação, você tem que administrar. Energeticamente, eu trabalho com, a gente Sim, administra. Energia é equilíbrio. E equilíbrio é o quê? É administrar. Administrar problemas, administrar a quantidade de dinheiro que entra na empresa e que sai, administrar conflitos, administrar minha energia. Estou ficando muito fraca, estou ficando. Aí eu vou equilibrando, é administrar. Então, quanto você já tem que não precisa estar lá na frente? E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer a faculdade. Se o seu coração sim, pede, não, tô faça. entendendo. Mas você não precisa esperar chegar lá na frente para Esperar. ajudar essas mães que estão no seu entorno e que precisam agora, que não sabem o que fazer. Porque essa criança que tem 5 anos, se você esperar ficar pronta na faculdade, vamos supor que no último dia da faculdade você comece, essa criança que tem 5 vai ter 10. Quanto essas mães poderiam ter ganhado? Então, vou continuar aqui, tá? Só para eu concluir, para ela poder. Eu acho que já deu para entender, né? Um pouco disso. O quanto, eu não estou dizendo para a gente invadir a área de um conhecimento que a gente não tenha, né? Mas eu estou dizendo que você possivelmente tenha um conhecimento e esse conhecimento foi o que você usou. Então, transfira o conhecimento da patologia clínica dentro do que você pode. Muitas não têm nada, né? E transfira esse amor que você conseguiu elaborar. Isso é missão. É manifestar a sua missão, é encontrar o seu propósito e manifestá-lo. Com o quê? Com o que eu tenho de melhor. Ah, mas eu vou parar de estudar? Claro que não. Por exemplo, eu trabalho dentro de uma linha, como a gente está querendo desenvolver esse trabalho, então eu queria ver se a pessoa com quem eu estou desenvolvendo esse trabalho topa falar um pouquinho. Fala um oi para mim. Fala aqui sim ou que não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ela está aqui. E aí a gente fala um pouquinho disso, tá? Vamos ver, vamos ver. Tá aí? Vamos ver se ela me dá um oi aqui, se ela me dá um ok, eu chamo, tá? Então, porque, claro, está sendo construído, aí vai um monte de pessoas entrar em contato com ela, e eu não sei se ela está já com esse material todo mais elaborado. Ela deve estar morrendo do lado de lá, desmaiou, porque ela morre de vergonha, mas vamos ver. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem muito. Então, vamos lá, vou chamar. Posso? Top? Então, vamos chamar aqui. Vamos lá. Ah, gente, é de uma maneira bem informal, sem que a gente tenha combinado absolutamente nada. Então, eu vou apresentar ela para vocês. Olá, Olá! Roberta. Então, gente, só para apresentar, essa é a Roberta, é a Beta, é a minha cunhada, né? Ela é irmã do Rodrigo. E, Beta, a gente está aí, falei um pouquinho aí desse projeto que a gente tem, mas eu queria que você colocasse um pouquinho. Primeiro se apresenta, né? E fala de onde vem essa estrutura, de o que você fez, enfim, a gente tem uns minutinhos aí, e que chegou até esse olhar para as crianças da nova era. Então, se você quiser contar um pouquinho, que você trabalhou com eles, enfim, se apresenta. Então, eu fiquei muito tocada com a moça que você falou agora, né? Tati, né? Tati. Porque eu comecei trabalhando com essas crianças sendo auxiliar de classe de professora, né? Então, conhecimento eu não tinha nenhum conhecimento, assim. Eu tinha conhecimento de sala de aula, mas não autista, síndrome de Down, e parece que tudo foi aparecendo para mim, uma criança, sabe, parece que tinha uma atração, né? Uhum. E os pais traziam informações para mim e eu comecei a buscar e o que mais me levou ao resultado com essas crianças foi esse interesse mesmo, né? Essa aproximação, essa conexão
de querer mesmo fazer, de querer fazer, porque é difícil, é muito difícil, porque a escola, é difícil achar uma escola com uma estrutura né, que flua, né, com essas crianças, porque elas são mais difíceis. Sim. A gente tem que fazer parece que a gente tem que fazer uma revolução, né, em tudo para encaixar. E, na verdade, a gente fica com a ideia de que ela tem que se encaixar naquele padrão de escola, que, na verdade, com o decorrer dos dias, né, que eu fui trabalhando, eu fui percebendo que as outras crianças se beneficiaram muito com o trabalho que eu fazia com essa específica, por exemplo. Porque aí, é porque ele tem dificuldade nisso, então tem que fazer de uma outra forma. E, de repente, a gente fazia de uma outra forma e outras crianças se interessavam por essa outra forma. E acabavam, né, sendo incluídas também. E eu, junto com o professor, acabava mudando todo o planejamento em função de ajudar uma criança, acabava ajudando outras também, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, é a grande... como eu posso dizer? É o que eles vieram, né, fazer, é transformar, acorda, vamos mudar isso não tá bom. Olha como não tá bom, né? Se não tá bom para um, não existe tá bom um outro jeito de fazer a mesma coisa. Exatamente. Fora que eles nos dizem isso. Exatamente. E essas crianças nos mostram que eles têm uma sensibilidade muito grande, então, energética, né, eu digo. Então, tudo que está acontecendo ali, eles captam, né? Às vezes, uma coisa que, sei lá, o professor está nervoso porque não está conseguindo fazer não sei o quê, né? Eles absorvem aquilo de um jeito que daí a gente precisa entender que por que ele está levantando da cadeira, por que ele está agitado. De repente tem um monte de coisa ali que ele está absorvendo, sentimentos de um, de outro, que aflora. E aí o professor fica, meu Deus, o que eu faço com essa criança que ela não para quieta? Então tem um monte de vertentes que a gente tem que ir aprendendo para poder, enfim, para poder ensinar e aprender também, né, com eles. E aprender. Eu acho que, assim, Beta, eles têm o que eu venho falando aqui, todo tempo, dentro dos cursos do humanoterapeuta, do psicanálise e espiritualidade, do radiestesia, todo momento é a gente perceber que existe um mundo energético e um mundo espiritual além do mundo físico. Isso. E nós temos uma sensibilidade. Essas crianças da nova era, que já não são mais tão crianças, né? Sim. Porque você mesmo teve depois você conta aí do seu aluno, que você acompanhou ele anos, Bom, ele escreveu livro. Ele está na faculdade. Quantos anos você acompanhou ele? Eu acompanhei ele desde a época, era a primeira série, foi até acho que o 8º ano. Todo tempo. Depois ele escreveu livro, está na faculdade. Escreveu livros. E tinha e era profundo o processo dele. E era profundo o processo dele, né? Então não foi só esse, foram outros. Mas eu acredito que nesse mundo energético e espiritual que existe, que a gente tem uma sensibilidade, a sensibilidade dessas crianças da nova era é extremamente potencializada. Sensibilidade e percepção. Então, quando ele levanta incomodado, que ninguém entende porque não está conseguindo sentir, ele está sentindo o ambiente energético ou espiritual, só que ele não entende, como ninguém entende. Isso parece que ele ficou louco, e quando ele fala, ele tá agoniado, ele tá incomodado, ele tá sentindo, porque essa sensibilidade é muito... Ele não sabe que não é dele. Ele pensa que tudo tá acontecendo nele, né? Essas crianças, eles confundem essa sensação que eles sentem, né? Que eles trazem para eles. Aí não sabe dizer, né? Acha que é tudo dele, né? Tudo com ele, tá tudo acontecendo ali dentro, né? Então, ele sentia... E os pais? E os pais e professores acreditam que não tá acontecendo nada porque nada existe. Então, é uma dicotomia louca, né? Exatamente. E os professores têm que cumprir, né, um currículo ali,
e muitos ali com dificuldade, porque atrapalha, né? Atrapalha. Se for para seguir aquele currículo, esse aluno certamente vai atrapalhar, né? Daquela forma, daquele jeito, vai ser um transtorno, sim. Então, Sim. tendo uma pessoa lá que ajude, que faça... Eu tive muitos professores que pediam para eu ficar fora da sala com ele. Tinha momentos que era melhor sair para fazer o que eu tinha que fazer com ele e voltar. Porque também para ele era muito difícil ficar dentro de uma sala com tanta... Justamente se a gente for pensar na energia, é muita energia, muita criança... Mas, enfim, é difícil essa conscientização. Acho que o mais importante é essa conscientização, porque conforme eu fui passando por esse processo, eu fui aprendendo tanta coisa, tudo foi ficando tão mais fácil, né? Se a gente entende, por exemplo, que ele capta a energia, ele capta a sensação que está por ali, né? De repente, chega ele começa a sentir de todo mundo. Se no começo eu soubesse disso, ia ser muito mais fácil. Demorei para aprender isso, né? Então, quer dizer, se a gente consegue que as pessoas aprendam logo isso né, fica muito mais fácil para elas. Fica muito mais fácil para todo mundo, né? E eu acredito que além da questão do autismo, dessas crianças que têm essa acessibilidade, extremamente não sabem muito se manifestar, todas as crianças estão vindo com uma capacidade de sensibilidade cada vez maior. E isso, assim, que é o que a gente chama de mediunidade sem cunho religioso e nem misticismo. É uma característica. Os nossos sentidos estão cada vez mais ampliados. E a gente não entende eu vou te isso. Então, dizer entender... Esse aluno, nesse caso, os pais, eles não tinham nenhuma religiosidade. Aliás, acho que o pai era ateu, era uma coisa... Só que de uma espiritualidade imensa, né? Porque é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não eram religiosos, eles não acreditavam em nada. Só que eles tinham uma espiritualidade, a família toda, assim, né? Aflorada. E que dentro desse trabalho que a gente está tentando desenvolver, Beta, eu acho que uma das coisas que é importante, assim, que a gente precisa, e eu não sei, eu queria que você trouxesse isso, assim, o quanto os pais os pais, os professores, os adultos, mas principalmente eu acredito que os pais, os cuidadores, né, os tutores, entenderem sobre essa questão da energia e espiritualidade dessas crianças da nova era, que aí tem os índigos, os cristalinos, as variações de todos eles, que é o que você está querendo trazer aí para a gente, mais profundamente nesse curso que a gente quer trazer, o quanto eles entenderem disso facilita o processo da criança, seja ela uma criança, que eu não sei se o nome exato é esse, acho que tem uma nomenclatura melhor, especial, enfim, que tem, né, deve ter uma nomenclatura correta para isso agora, e também para as que não são tão especiais aí, qual é a nomenclatura certa? Não sei. Então, tem mudado bastante. Na época que eu estava na sala de aula, era criança com necessidades especiais, mas eu acho que agora já tem uma outra variável aí, que eles vão atualizando, né? Tá. O que pra gente, dentro de um agora. processo espiritual, são esses níveis e missões que cada um deles vieram para manifestar. Porque para mudar o mundo, a gente vai ter que fazer diferente. E eles vieram para mostrar pra gente que tem um jeito diferente de fazer. E eles não vão se encaixar no padrão. Eles nem escutam quando você quer falar. Ele simplesmente, não é que ele é surdo. Ele não processa. Isso todas as crianças, né? Todas as crianças. Elas estão vindo com trava de proteção, né? Ela escuta, mas ela não processa aquela coisa que você falou. Então ela não faz. Ela faz o que está planejado dentro do projeto de vida dela. Eu acho que é bem legal, assim, então, o tempinho tá passando, mas eu acho que uma das coisas mais legais que a gente precisa entender aí, e aí você me corrige se eu estiver errado dentro do seu conhecimento, é que o que você trouxe aqui é o que você colocou, as crianças, a gente tem dentro da espiritualidade o que a gente chama de raio da criatividade. E ele tá muito parado, né? Porque a gente ficou no racional e só no racional não tem criatividade, nem expressão da criatividade. A criatividade é algo divino.
Todos os raios são, enfim. Quando você fala que aquela criança que é diferente, né? Quando olha para as outras e essas outras param para falar, ó, esse aqui ele tem dificuldade, vamos arranjar um outro jeito. Eu ativo esse raio da criatividade nas outras crianças. É encontrar uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Esse é o mudar o mundo. É o encontrar uma outra maneira de fazer as mesmas coisas. E não ficar fazendo a mesma coisa e só repetindo vida, geração por geração por geração. Eu Eles acho que o mudar o mundo, essa missão... mesmo. Exatamente. E trazer de novo a gente, porque o automático leva a gente a virar robô. E o robô não tem vida, ele é uma máquina. Robô. O automático leva a gente a virar um robô. E o robô, ele não tem vida, ele é automático, acabou com o emocional. Quando eu preciso trazer a minha emoção para lidar com aquilo, eu volto a estar vivo. E a gente tirar do automático. No movimento de deixar um pouquinho o racional, veio o emocional, agora a inteligência espiritual, o sentir, tá precisando agora, né, dar equilibrar essas inteligências, né? Sim. E agora o sentir vem forte pra gente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que se os pais se atentarem a isso, se os terapeutas se atentarem a isso, porque vem muitas pessoas que vêm, pai, mãe, avó, eu tô com uma dificuldade muito grande com os meus filhos, meu filho tem um problema. Mas, assim, esse olhar do próprio terapeuta, dos pais, enfim, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a perceber que não é um problema, né? Que às vezes é exatamente ou uma missão ou um processo de elaboração kármica, né? E como a gente vai lidar com tudo isso a partir de um movimento mais transcendente dessas crianças da nova era. Enfim, se a gente for pensar, hoje em dia, nunca se falou tanto em como educar, né? As pessoas estão estudando para ser pais, né? Quer dizer, por que será que de repente, né? Não cabe mais dizer, eu pari, sou mãe, eu já sei tudo. Não, a gente tem que ir atrás e ver por que questionar tudo, porque as crianças estão vindo questionando, né? Esse modo. Então, se a gente quiser acertar, ser mais assertiva, ser mais enfim, melhorar, né, essa, como se diz, evoluir, né? A gente tem que ir atrás mesmo, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que falar com pessoas que já conhecem, para tentar mesmo melhorar, porque ficar numa mesma que foi há anos atrás não vai funcionar para essas crianças. Vai ser complicado. Não vai. Não vai. É isso mesmo, eu acho que é isso. Porque, assim, as crianças sempre foram questionadoras. Nós fomos questionadores, todas as crianças foram. Só que a gente questionava, né? Ou os nossos pais questionavam os pais deles, só que a gente não tinha essa trava. Então, o que eles conseguiram fazer? Colocar a gente no padrão. A gente entrou no padrão, só que a gente ficou sofrendo. Que a nossa essência era uma, a gente questionou para fazer a mudança, para fazer um lugar melhor. Eles colocaram a gente no padrão, era mais fácil viver no padrão, porque era só repetir, a gente já sabia o que funcionava e o que não funcionava. Isso tudo com uma boa intenção, né? Com uma boa intenção, claro. Porque, né, era para não fazer o filho sofrer. Se você for diferente demais... se você for muito desobediente, você vai sofrer. E aí, colocou no padrão e a gente continuou sofrendo. As crianças da nova era que já vieram, que já estão aí, que estão vindo, elas vieram com essa trava que a gente não tinha. Não vai colocar elas no padrão. Elas não vão entrar no padrão que os pais querem. Por isso dá a sensação de que tá todo mundo uma bagunça, que tá tudo desconfortável, que ninguém respeita mais nada. Né? Que as crianças estão se perdendo, mas não é verdade. Não é verdade. Elas estão chacoalhando a gente para que essa mudança aconteça. Elas vão chacoalhar e aí, dependendo do que vier adiante, elas vão bancar aquilo e vão fazer o que tem que fazer
e se fortalecer nisso e fazer o movimento. Ou pode ser que essa criança se deprima, não veio fazer um negócio, não conseguiu, aconteceu coisas no meio do caminho e ela, por alguma razão, alguma, né, ser humanos, né, eles estão vindo com tudo isso, mas são seres humanos, acaba vindo para um lugar que não era, né, de repente buscando coisas, drogas, essas coisas, né, pode ser que aconteça, né, porque é complicado, né? A gente pensar que... E acho que uma coisa importante é a gente pensar, eu, você e muitos dos que estão aqui e dos que vão assistir, nós somos essas crianças. Quantos de nós nos perdemos no caminho? Quantos estão aí, tem um sonho, mas aí o pai é diferente, e aí ela não faz, e tá nesse sofrimento. E aí faz o quê? Bebe, se droga, ou só fica na televisão, vendo filme, que aí todo mundo fala, você é um vagabundo, você fica na zona de conforto, quando na verdade não é isso. Né? São essas crianças que tentaram, não conseguiram, desistiram, deprimiram, estão em profundador. Nós somos essas crianças também. Isso. Né? Exatamente. Ah, que legal, Beta, que você topou falar. Então, assim, logo o povo vai ter novidade. Logo não, ainda demora um pouquinho, né? Tem bastante estrutura para a gente fazer. Ainda demora um pouquinho, tem bastante coisa que eu quero colocar. Legal, mas a Beta vai trazer aí, pelo Espaço Humanidade, um caminho para um olhar bem legal para essas crianças, com bastante atividade, com questões que vai ajudar bem na prática, né? Mas é isso. Que legal, Beta, adorei. Também, dá vontade de ler todos os comentários aqui, mas a gente não consegue falar e ler ao mesmo tempo. Não consegue, é difícil. Não dá, mas né? é isso, gente. Então, espero que mais um... Hoje não foi à toa, se nada é por acaso, essa conversa que a gente já está tendo, criando esse produto aí, já faz um tempo. Todos os dias a Beta está aqui na live, e hoje, se aconteceu desse jeito, é porque a espiritualidade, mais um passo faz com que a gente dê. Então, assim, que a gente também saiba cumprir com a nossa missão, como a gente tem que cumprir, né? Cumprir com o nosso servir. Que a gente é só um funcionário do universo, a gente não manda nada, a gente só obedece. Né? Então, a gente só serve, né? Então, se foi assim, é porque é assim que tinha que ser. Fiquei feliz, muito bom. Também, muito feliz. Obrigada. Obrigada, Beta. Beijo. Fica com Deus. Até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.